Olá, eu sou Vera Ondei, coordenadora de comunicação digital DBO. Obrigada pela presença aqui no portal dbo.com.br, no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. Recebemos hoje, para esse DBO Entrevista, o administrador Luiz Marcati. Ele é CEO da Mesa Corporate Governance, uma consultoria especializada em governança corporativa e familiar. O Marcati também é professor convidado em programas de MBA. Bem-vindo, Marcati. Olá, Vera, boa tarde a todos que estão conosco. Boa tarde e bem-vindo. Bom, lembrando que essa entrevista fica disponível para você assistir novamente e compartilhar com os amigos e com a equipe da sua fazenda. Você também pode fazer perguntas para o Marcati pelas redes sociais e também pelo WhatsApp da DBO. O número você vê passando aqui embaixo da tela, tá bom? Bom, Marcati, você escreveu um artigo que foi publicado no portal DBO agora em dezembro. Chama Governança Pode Impulsionar o Agronegócio, né? Nele você diz que os produtores rurais precisam equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, né? Produtividade, tecnologia, logística, sustentabilidade, meio ambiente, normas sanitárias, políticas comerciais. Como não se perder nessas tarefas em um 2021, ainda com forte influência de uma pandemia ainda na ordem do dia? Agora a gente tem mais pratos ainda para equilibrar, né? Com a situação toda pela qual o mundo inteiro está passando e que a gente começa a respirar um caminho de solução, mas ainda está longe do seu final. Quando a gente fala sobre essa questão dos muitos pratos que os produtores rurais têm que equilibrar, tem a ver com a questão dos riscos inerentes ao negócio, né? O risco das intempéries, o risco dos preços de commodities, o risco dos preços de insumos. Então, tudo isso vai pressionando a vida do produtor rural. Principalmente pequenos, médios produtores rurais, que não têm uma estrutura de administração muito grande, muito bem estruturada, acabam concentrando tudo neles, no dono tomar as decisões. Então, ele toma a decisão do plantio, ele toma a decisão de que recursos ele vai alocar na produção, aonde ele vai arrumar dinheiro para pagar, como vai ser a colheita, a negociação e a administração dos negócios como um todo. Então, realmente, são muitos pratinhos a serem equilibrados. E aí, quando a gente fala da governança, nós estamos falando exatamente da relação do dono da empresa ou dos donos da empresa, e eu estou chamando a empresa aqui a fazenda, o sítio, porque é onde ele realiza os seus negócios, mesmo que a sua figura fiscal seja o seu próprio CPF, mas é um negócio, então é uma empresa e assim ela deve ser tratada. E quando você olha para a linha de tempo em que o produtor, o criador do negócio, o fundador, o dono da fazenda, começa a se afastar por idade, por qualquer outro motivo, os filhos. E os filhos que não necessariamente estão bem preparados para tocar um negócio desse, ou conviver em um ambiente de sociedade, porque eles não herdam só o patrimônio, eles herdam seus irmãos como sócios, requerem também um certo tipo de organização para evitar conflitos familiares e até destrutivos para o próprio negócio. Ô Luiz, governança é um título pomposo, né, na academia, né, mas pode ser traduzido por transparência, né? Transparência é estratégia de negócio ou essa governança, transparência vai além? Bom, vamos lá. Governança é um pedaço da ciência da administração. Tá? A ciência da administração ela é dividida em no mínimo duas fatias, né? A fatia da gestão, a gestão do dia a dia, e a governança, que é o ambiente onde os donos do negócio tomam decisões. É a maneira como os donos tomam a decisão e encaminham essas decisões para a gestão poder fazer o dia a dia acontecer.
é onde ele controla o ritmo de crescimento, os riscos, a alocação de dinheiro e, logicamente, como ele tira dinheiro para valorizar o seu patrimônio. Transparência, Vera, é um dos princípios da boa governança. Tá? Então, sem dúvida alguma, a transparência é extremamente relevante. A governança, basicamente, ela tem 4 princípios. Transparência, a prestação de contas, que é a maneira pela qual os sócios recebem as contas de quem trabalha no dia a dia, ou seja, quem dia a dia presta conta do dono, e quando você tem mais de um dono também presta contas para o outro, tá certo? Além da equidade, que é o tratamento justo entre todas as partes, e a responsabilidade corporativa, que, aliás, esse é um ponto crítico no nosso agronegócio. A responsabilidade corporativa, o que significa? É o dono, ou os donos, os sócios, terem a consciência de que tudo aquilo que a gente decide fazer ou não fazer no nosso negócio impacta não só a nossa vida, não só o nosso patrimônio, impacta também o nosso entorno, as pessoas, a sociedade e o meio ambiente, que, aliás, esse é um dos grandes requisitos para o agronegócio hoje. O Marcati, empresa familiar é um dos temas mais estudados em administração. Você é professor e sabe disso, né? Quais são os maiores conflitos nessa empresa chamada Fazenda que você observa hoje? Um dado interessante é que ainda hoje no mundo, mais de 80% dos negócios que existem, desde microempresas até gigantes corporações, são controladas por famílias ou grupos familiares, tá? Então, mais de 80% das empresas do mundo são familiares. A família é um grande celeiro do empreendedorismo e do empresariado. A governança da empresa familiar, ela mexe com 3 pontos que são críticos, tá? Em qualquer sociedade. É o exercício do poder, do dinheiro e, no caso da empresa familiar, do afeto, que é a parte sentimental, emocional, que faz as pessoas estarem unidas naquele ambiente familiar. E o afeto, Vera, ele é um potencializador para o bem ou para o mal, dependendo da situação em que se encontram essas relações. Então, o que a gente encontra como sérias dificuldades na hora da fazenda passar por um processo de melhoria da governança ou de sucessão, juntando essas duas partes? Regras não escritas, né? Não existem regras escritas de como exercer o poder, de como se utilizar ou se retirar dinheiro. Não tem regras escritas na divisão de responsabilidades sobre como as coisas devem acontecer. Não tem regras escritas sobre como se presta contas aos donos do negócio, tá? E aí, muitas vezes, disputas emocionais entre familiares viram um estopim de conflitos que podem botar tudo a perder, tanto a relação da família quanto o futuro do próprio negócio. O Marcati, em geral, muitas vezes, esses conflitos aí, você falou, entre poder, dinheiro e afeto, ou seja, o negócio, né, o patrimônio e a relação das pessoas, da família que estão ali dentro do negócio, muitas vezes essas relações vêm num ciclo vicioso, né? Como é que se para isso? Tem uma fórmula na governança em que uma parte dessa família que toca a fazenda, ou algum dos membros, pode falar, olha, o caminho é esse, vamos fazer tal coisa. Tem um meio, tem um caminho, como é que se faz isso? O melhor jeito de você começar a implantar um modelo estruturado, formalizado de governança, vem da cabeça ou dos donos, ou das donas do negócio, tá? Então, a governança, ela tende a se solidificar, a criar raízes na administração de qualquer negócio, quando ela parte do dono, tá? O dono é o grande promotor disso. Eu quero, para o futuro da minha sociedade, dos meus filhos, do meu negócio, um modelo de administração estruturado, onde as pessoas vão ter participações em equidade, com transparência, com prestação de contas. Então, a partir daí, você começa a organizar.
O problema maior, velho, é que muitas vezes a governança ela não é tratada como, ela é deixada de lado, ela não é tratada como uma forma estruturada, porque se acha complexo demais, é difícil, não, isso é para empresa grande, não é para empresa grande. Na realidade, os modelos de administração têm que ser adequados ao tamanho do negócio e à complexidade do negócio. Mas quando você não tem um modelo de administração, você pode colocar em risco o futuro desse negócio e dessa relação exatamente por isso, tá? Então, o dono tem que puxar. Quando você faz isso de uma maneira preventiva, isso é o melhor caminho. O problema é que muitas vezes, por não se o dono, o fundador, principalmente o fundador, né, que ele tem uma liderança natural reconhecida e respeitada por todos, quando ele não faz isso e na sua falta repentina, sobra o problema para ser organizado pelos herdeiros, que aí já podem entrar num processo de disputa de espaço, o famoso desafio de quem vai sentar na cadeira do papai e ter a caneta com o peso que ele tinha. Ô, Marcati, qual que é o risco de uma fazenda, de uma empresa, pode ser aí uma empresa do setor, uma revenda, enfim, qual que é o risco dessa empresa morrer se o dono não toma essa solução, se o dono não toma essa rédea da sucessão? Entrando no mundo como você citou, revenda, por exemplo, uma revenda que passe por um risco desse, ela pode simplesmente desaparecer, tá? Ela pode perder espaço. Aliás, isso é uma preocupação. As grandes multinacionais que são fornecedoras de insumos para o mundo do agronegócio são muito preocupadas de como está a sua rede de distribuidores de insumos e revendas. A grande maioria dessas empresas também são familiares. Quando a gente fala para dentro da fazenda, o risco é você ter um descuido com aquele patrimônio. E sabe-se muito bem, o fazendeiro sabe, o trabalho que dá, o cuidar desse patrimônio para que ele possa ser frutífero, não é? Para que ele possa trazer frutos. Não cuidar, você criar uma disputa dentro de uma fazenda, você pode simplesmente desvalorizar um patrimônio que pode ser gigantesco. E qual que é a hora mais adequada para começar um processo de governança? O 2020 foi um ano de economia difícil, mas para o agro como setor foi um ano de bons resultados, né? Onde é que começa isso? Em que ambiente que se dá início a esses processos de gestão aí da governança? Olha, eu vou voltar um pouquinho atrás e falar assim, em que momento o dono da fazenda toma uma decisão, por exemplo, de comprar máquinas e equipamentos para preparar a terra para o plantio, para a colheita? E a hora que ele começa a trabalhar com essas máquinas, esses equipamentos, ele começa a ver seus ganhos de produtividade. Então, ele traz recursos para dentro da produção. Ou quando ele começa a lidar, seja via uma cooperativa, seja via ele diretamente, a vender o seu produto, a hora que ele começa a ler, por exemplo, o mundo das commodities, as bolsas internacionais, como os preços afetam a vida dele, ou como ele começa a fazer, seja via BART, seja via o hedge em cima das commodities, como é que ele se travar preço e conseguir ter uma renda com menor risco lá no futuro. Então, você vê que, aos poucos, ele começa a sofisticar o seu jeito de operar a sua fazenda. É quando ele entende que esta mesma competência de produção, de administração e comercialização dos seus produtos tem que ser levada também para o ambiente da sociedade. Porque se o negócio está crescendo e tem potencial para crescer, eu preciso ter a minha sociedade também bem preparada para isso. Sabe, Vera, uma analogia que eu costumo dizer assim, se você prepara bem o corpo do teu... Porque a empresa ela é muitas vezes comparada a um organismo, não é? Qualquer negócio é comparado a um organismo. Então, quando a gente fala da produção, da administração, da comercialização, nós estamos falando em você fortalecer o corpo do teu negócio. Quando a gente fala de governança, nós vamos falar em fortalecer a cabeça,
o jeito de pensar, o jeito de tomar decisões e a maneira como a gente analisa os resultados e os controla. Então, é levar um outro nível de inteligência para o ambiente de decisão dos negócios. O melhor momento de fazer isso, preventivamente, quando o dono começa a olhar para o futuro, entender que o ciclo produtivo do negócio dele não pode estar limitado ao ciclo produtivo pessoal dele, e que ele tem que preparar o futuro da empresa, da fazenda, seja com seus filhos e filhas, seja com profissionais contratados de mercado. Tem um ponto, Vera, só para completar isso. Muitas vezes, as pessoas acham que profissionalizar uma empresa é tirar os familiares da empresa. Não é isso. Profissionalizar uma empresa é você ter uma relação profissional com quem atua na empresa. Seja ele parente ou não. O Marcati, estão chegando algumas perguntas aqui de gente que está acompanhando a gente. A Raquel Busato pergunta o seguinte: é possível começar um processo de sucessão em que o patriarca não esteja junto, ou seja, começando pelos filhos? O que podemos fazer antes de ir para o... Como é que é? Antes de ir para a sucessão de fato? Claro que quando você fala do ideal, é lógico que quem vai ser sucedido deve participar, né? Ele deve ser, aliás, ele ser o grande incentivador e patrocinador desse processo. Muitas vezes não se consegue isso. Muitas vezes o próprio dono, o fundador, não quer tocar nesse assunto, né? Até por uma questão pessoal, emocional, ele acha que vai perder, ele pode perder poder, ele pode perder importância, relevância, então ele mesmo pode reagir contra. Sem dúvida alguma, é importante que os filhos estejam preparados para entender isso. E aos filhos estarem preparados, ou seja, estudar o assunto, se preparar, ler, tentar trazer práticas, tentar trazer exemplos de outras fazendas ou outras famílias que passaram por esse sucesso, vão ajudando no processo de convencimento do dono, tá? Então, não é esperar que o dono queira. Muitas vezes o dono está tão envolvido com a administração e o cuidar do seu negócio que não alcança esse tipo de informação. Então, os filhos viram um bom canal para isso. Tá? Quais as características que uma grande empresa, uma grande empresa do agro, por exemplo, uma SLC, uma MAGE, uma Fazenda Conforto, né, que está entre os maiores confinadores do Brasil, quais características dessa gestão das grandes empresas que as médias empresas, as médias fazendas, podem olhar assim de imediato, pode seguir como roteiro, mesmo ela não sendo do porte de uma SLC da vida ou de uma Conforto? Existem algumas estruturas que são básicas na governança e, logicamente, essas grandes grupos os têm, não é? Que são a sociedade regida por um bom acordo de sócios, tá? Ou a preparação dos sucessores já em cima de um acordo de sócios. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a fazenda é de um único dono. Ele não precisa escrever nenhum acordo, mas talvez transformar isso num documento de passagem para os seus sucessores já começa a criar as regras de quando ele passar para os seus filhos, como vai acontecer a administração desse negócio. Outra coisa que essas grandes empresas têm é o que se chama de um conselho de administração. O que é o conselho? O conselho é um órgão colegiado em que um grupo de profissionais passa a tomar decisões estratégicas para o negócio e acompanhar, avaliar a sua rentabilidade, os seus riscos, se os planos estão indo de acordo ou não. Ou seja, o conselho é como se fosse o chefe do presidente da empresa ou o chefe do gerente da fazenda, tá certo? Então, o dono da fazenda pode trazer isso para o seu negócio de uma maneira menor. Eu não preciso de um conselho grande, com profissionais tão caros. Mas se eu tiver 2 ou 3 pessoas, sejam meus filhos, sejam profissionais que eu trago para o meu lado, que me ajudem a avaliar
e tomar decisões em conjunto, eu já estou buscando melhorar o nível de profissionalização do meu processo de governança, mesmo sem ser tão sofisticado quanto as empresas que você citou. O Fernando Carvalho pergunta o seguinte: como é que eu posso ter ideia do custo de um programa de governança? É em cima do projeto, em cima do tamanho da fazenda? Como é que se chega a uma ideia de quanto que vai ser o investimento de um produtor para fazer um arcabouço por exemplo, processo familiar? Para ele montar a governança? Bom, aí tem alguns fatores que são decisivos, não é? Não é o tamanho da fazenda, mas é muito mais o tamanho da sociedade ou da família envolvida. Quantos membros estão envolvidos que precisarão ser trabalhados nesse processo? Outra coisa que é decisiva para isso é como está o ambiente de relacionamento entre essas pessoas. O melhor momento para você montar a governança é quando tudo está bem. Porque se as pessoas começam a ter tensão no seu relacionamento ou até conflitos, isso se torna muito mais delicado de ser trabalhado e vai passar um processo muito mais longo, o que provavelmente vai ser de um custo maior. Agora, você organizar a documentação, ter um acordo de sócios, montar mesmo que seja um embrião de um conselho para começar a organizar as decisões, não é um custo muito caro, não, e com certeza ele vai trazer mais segurança para a sociedade atual e futura. E eu não estou fugindo da resposta de dar um número, não, velho, é que assim, governança corporativa é uma coisa que tem que ser absolutamente sob medida. Porque ela vai servir para esta empresa, para essa sociedade e para essa família. Tá? Então, por isso que para a gente, por exemplo, na consultoria, chegar a desenhar uma proposta, a gente tem que fazer um pré-diagnóstico. Se eu não fizer um pré-diagnóstico, eu nem sei o que eu vou orçar, o que eu vou oferecer como serviços, qual vai ser a melhor estrutura que eu vou poder desenhar com essa sociedade, tá? Marcati, em comparação com outros países de peso, né, no agronegócio, como Austrália, Estados Unidos, a própria Argentina, qual que é o nível da governança hoje do produtor brasileiro em comparação com o que ocorre no mundo? Eu acho que de muita similaridade, viu, Vera? Porque o que você vai encontrar nos Estados Unidos, Austrália principalmente, Austrália talvez nem tanto pelo agronegócio, mas quantas empresas, por exemplo, do agronegócio estão listadas nas bolsas de valores? Ou quantas empresas do agronegócio fazem negócios com grandes instituições financeiras, como é o caso do Banco Mundial, ou aqui no Brasil mesmo com o BNDES, né? Então, quanto mais você for participar desse ambiente de negócios, mais você será levado à governança. Agora, não tenha dúvida que quando você olha o médio fazendeiro dos Estados Unidos com o da Austrália, com o da Argentina, a gente vai encontrar muita similaridade, ainda muito carente da organização da governança. Acontece que lá nos Estados Unidos, por exemplo, como você tem um mercado de capitais muito maior do que o nosso, ele é mais de 10 vezes em número de empresas, ele deve estar com mais de 7 mil empresas na Bolsa de Valores, por exemplo. Nós não temos 600 aqui no Brasil, né? Então você vai acabar encontrando mais empresas que têm a governança. Mas, comparando número por número, acho que a similaridade é muito grande é o dono, que é o produtor, que está à frente do negócio, é assim mesmo. Bom, Marcati, a gente está indo para o final da entrevista, mas tem mais uma pergunta que chegou da Renata Tabosa, e eu gostaria que você... Não, tem mais duas aqui. Eu gostaria que você respondesse, né? Um prazer. Eu tenho problemas com empregados. Você já está falando da gestão do negócio dela. Como lidar com a falta de mão de obra qualificada nesse ambiente da gestão corporativa? Você vê que isso esse também é um assunto que passa por outros setores, tá? Infelizmente, a mão de obra no Brasil, até pela estrutura de educação, de ensino que ela é mal preparada, né?
Eu acho que essa solução começa realmente dentro de casa, com as associações de produtores, que é levar estudo, levar formação, não é? Dar curso, ou buscar curso, ou acessar. Hoje com a internet, por exemplo, e a gente acabou vivendo isso forçosamente durante o ano 2020, e vamos continuar vivendo, você consegue ter curso de tudo pela internet, e tem muitos cursos, inclusive, gratuitos, né? Mas eu acho que para se trabalhar o desenvolvimento do seu empregado, tem que começar com a preocupação em formá-lo bem, em orientá-lo, e parte da remuneração também tem que estar atrelada a isso. Quando a gente viu os movimentos no estado de São Paulo, por exemplo, em que se impediu a queimada do maior volume de produção de cana, por exemplo, teve um crescimento muito grande na automação. Aí você tinha aquela migração de centenas de milhares de pessoas que vinham para a colheita e para o plantio da cana, deixaram de vir, não é? Que era exatamente essa mão de obra menos qualificada. Mas os que ficaram hoje operam máquinas de milhões de reais, né? Então, eles têm que ter uma formação melhor. Investir em formação, e que as associações dos produtores, as cooperativas, sejam grandes veículos de formação de uma mão de obra mais qualificada. Não, Marcati, você já falou bastante dos fundamentos, mas a Lisiane Franco pergunta o seguinte: quais são, de fato, os pilares básicos da boa governança numa propriedade rural? Os pilares básicos da governança de qualquer lugar são esses que eu citei. São a transparência, a prestação de contas, a relação de equidade e a responsabilidade corporativa. Quando a gente olha para uma propriedade rural, a questão da responsabilidade corporativa e dos impactos que o nosso jeito de produzir causa ao meio ambiente e ao nosso entorno, me parece que esse é um dos mais delicados e críticos. A gente viu, infelizmente, por um absurdo de desinformação, o presidente da França fazendo uma crítica à produção de soja na Amazônia, quando o percentual de produção de soja na Amazônia é micro, mas a gente sabe que ele estava dando um recado para o eleitor dele. Pena que ele falou de uma maneira tão despreparada, não é? Mas essa preocupação com o meio ambiente, como a nossa produção agrícola afeta o meio ambiente, sem dúvida alguma, entre os pilares da governança, eu colocaria esse como o mais crítico hoje. Bom, Marcati, muito obrigada pela presença. Muito obrigado a você pelo convite, a todo mundo que participou, um prazer imenso. E obrigada a você que esteve conosco nesse DBO Entrevista. Lembrando que o conteúdo fica disponível no nosso portal dbo.com.br, no canal do YouTube e também nas redes sociais para você assistir de novo, compartilhar com os amigos fazendeiros e mostrar para sua família, discutir governança com harmonia. E para terminar, logo mais você recebe em casa ou poderá acessar no portal DBO ou no aplicativo do seu celular o Anuário DBO 2021. Ela é uma edição com análises completas da pecuária brasileira em segmentos como mercado, indústria da carne, meio ambiente, saúde animal, suplementação, pastagem, genética e reprodução, além dos leilões. Até o próximo DBO Entrevista. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante,
Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.